Shabbat Shalom, pessoal. Rabino Jacques, para falar com vocês sobre a Parashá Emor, Parashá dessa semana. Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 13 de maio, sexta-feira 13, uma data auspícia. E Parashá Emor, ela vem no livro de Levíticos. O livro de Levíticos é interessante porque ele é um livro quase na sua totalidade, um livro de leis, né? Porém, de vez em quando, né, no contexto das leis, você encontra algumas narrativas, né, algumas histórias. Sobretudo, tem uma interessante nessa semana, né, que está no fim da Parashá Emor. Assim, um homem, filho de uma mulher israelita e de um homem egípcio, blasfema o nome de Deus. Talvez, né, porque ele venha de um casamento misto, né, talvez porque ele venha de uma linhagem mista, ele cresceu sem respeito pela tradição religiosa do pai ou da mãe dele. Moisés, então, se volta para Deus como ele costumava fazer, para pedir, o que eu faço? Para pedir instrução, né? E Deus diz, como você esperaria, né, nas fontes bíblicas, é um Deus bravo. Ele diz que essa pessoa tem que ser posta à morte, tem que ser morta. Eu diria que a morte por blasfemar é um pouco extremo, né? Ou seja, digamos que no mundo bíblico de antigamente não havia o ideal americano de liberdade de expressão, né? Posteriormente, até os rabinos vão concordar com isso, e eles vão proibir a pena de morte em quase todos os casos. De fato, a pena de morte, apesar dela existir no código da antiga Israel, ela era sumamente raramente aplicada. Porém, a blasfêmia é considerada muito séria na Torá e também nas fontes rabínicas posteriores. Os rabinos sugerem 7 mandamentos que valem para todos os seres humanos, que chama as 7 leis dos filhos de Noé, né? No Brasil se fala muito de noahidas, né? E uma então são leis que se aplicam para judeus e para não judeus. Uma dessas 7 é a proibição da blasfêmia. As outras 6, se você quiser saber, é proibição contra o assassinato, a idolatria, práticas, relações sexuais proibidas, roubar e comer um órgão do animal vivo, ou seja, a crueldade animal. E um requerimento de ter corte de justiça. Essas 7 leis, supostamente são o mais fundamental para uma vida ética que os seres humanos devem observar. Tá? Mas o que é a blasfêmia? É interessante porque a palavra blasfêmia talvez é considerada tão ruim que até mesmo o Talmud usa um eufemismo. O Talmud diz abençoar a Deus, em vez de amaldiçoar a Deus, né? Então, porque até mesmo dizer a palavra amaldiçoar Deus seria inapropriado, seria errado. A Bíblia usa também, curiosamente, essa mesma frase no livro de Jó, em Jó 2:9, onde o Jó, a vida dele é miserável. Eu visitei o Jó faz um ano, faz 6 meses eu estive lá, né, em Oman. Mas, enfim, eu penso nele de vez em quando. Inclusive eu fiz um vídeo de lá. Bom, então a mulher dele, em vez de dizer para ele amaldiçoe a Deus, né, para que Deus te mate e acabe com todo o seu sofrimento, ela diz abençoe a Deus e morra, para que Deus te mate. É Job 2:9. Esse eufemismo normalmente prova quão sério é essa questão para a Bíblia sobre o pecado da blasfêmia. Até mesmo mencionar a ideia de amaldiçoar a Deus é considerado ruim. Tá? Então, mas ainda vem a pergunta, o que é blasfêmia? O que é blasfêmia? No sentido básico, é insultar a Deus.
Mas a pergunta é a seguinte: será que Deus é tão sensível, assim, será que ele é tão né, coitadinho, Deus é tão frágil, né, que se uma pessoa o amaldiçoar ou falar mal dele, ele se quebra todo, ele fica triste, né? Talvez a lei contra a blasfêmia tenha um significado muito mais amplo, né? Algo, eu diria que, né, talvez essa blasfêmia tenha algo que nesse mundo moderno de pluralismo religioso tem mais relevância para nós ainda. Nós vivemos num mundo onde há múltiplas religiões. Cada uma tem o seu próprio caminho para Deus. Mesmo aqui na minha rua, tem judeus aqui, do meu lado tem um chinês, ele deve ser budista, tenho certeza que ele é budista. Os vizinhos, né, lógico que eles são protestantes, tem muçulmanos por aqui, tem hindus, tem toda a religião que você quiser tem, viu? E, né, nós tentamos conviver, bem, entendendo que cada religião tem a sua verdade, né? Obviamente, dou meus bons votos para eles nas ocasiões das festas deles, né? E em ocasiões fui convidado também para participar, sobretudo quando tiver comida. Se tiver comida, me convida que eu vou. Aí eu sou super ecumênico, né? Porém, e quando você pensa no assunto, eu penso o seguinte, que se nós quisermos subir uma montanha, tem vários caminhos, né? Mesmo que tenha um caminho trilhado, bem, sempre tem outros caminhos, tem outras trilhas, né? Então, quando há vários caminhos, maneiras de chegar ao topo da montanha, da mesma maneira que várias religiões buscam chegar à verdade, cada uma tem o seu caminho, né? Essa seria a metáfora. Nós, seres humanos, desenvolvemos vários caminhos para chegar a Deus e para responder às perguntas importantes, né? De onde eu venho, para onde eu vou, o que acontece, por quê, né? Talvez possível que todos os caminhos, todas as respostas tenham algo de verdade, né? Eu diria assim, eu vou sempre tentar te dar uma explicação moderna, um exemplo moderno do significado da blasfêmia. Talvez blasfêmia é insultar a religião de alguém mais. Talvez a blasfêmia é acreditar que a minha religião é verdadeira e se a minha é verdadeira, a sua, por definição, é falsa. Blasfêmia é achar que você tem o monopólio da verdade e usar isso para ofender, diminuir as crenças queridas, né, as coisas que são caras, né, são perto do coração dos demais. Eu acho que a maneira que nós, seres humanos, tratamos uns aos outros, sobretudo a religião do outro, né, e eu penso né, que ainda há muito lugar para melhorar, né, porque às vezes a gente até em público diz uma coisa, né, mas em privado ri do jeito que eles se vestem, do jeito que eles acreditam, do jeito que eles praticam, né? Eu acho que essa é uma verdade que, no final, todos os grupos religiosos blasfemam no sentido que eles acabam diminuindo a crença do outro. O fato de eu acreditar que o meu amigo pastor, o Gar, acredita em Jesus, para mim, não diminui e validar a crença dele. Eu fico feliz que ele acredite no que ele acredita, se faz bem para ele, faz que ele atue bem no mundo. Então, eu não tenho que aceitar a verdade dele para que eu tenha razão e ele tenha razão também, né? Então, eu diria mais ainda, às vezes, e talvez até pior, dentro da tua própria religião, as pessoas insultam, ofendem as práticas religiosas, a maneira que outros praticam a própria fé. Por exemplo, dentro do judaísmo, é sabido que judeus ortodoxos riem, dizem que talvez o judaísmo reformista é judaísmo light, é menos relevante, é menos... enfim, menos... os judeus reformistas são menos comprometidos com o judaísmo. Eu diria que não, né? São comprometidos com outras coisas, com outros valores, né? Realmente, eu não tenho que ter os teus valores para eu poder estar certo para mim.
né? Ou seja, e não é incomum. Eu posso falar dos judeus, né? Mas eu já vi isso, por exemplo, entre cristãos também. Que um grupo, né, os reformistas tiram sarro dos ortodoxos ou dos conservadores, enfim, né? E mesmo entre os ortodoxos tem rolo, entre diferentes seitas racídicas, há também judeus Hassidim, né, que tem rebes, né, que tem guias, e há judeus mitnagdim, que são os que são ortodoxos, mas não tem um guru, né, um rebbe. Entre eles também, eles brigam, quebram o pau, enfim. E no final, eu acho que isso tem a ver, isso é uma blasfêmia, né? Uma maneira de dizer que só eu tenho razão, né? Você, mesmo que você é judeu como eu, ortodoxo, né? Não, você não é bom o suficiente, né? O fato deles terem 500 tipos de certificado de kashrut. Por quê? Porque eles não acreditam na kashrut do outro, né? Enfim, eu acredito que todas as religiões têm algo de verdade. Talvez o grande Ben Zoma, o grande rabino, o grande sábio do século II, já disse em Pirkei Avot 4.1, quem é sábio? Aquele que aprende de todas as pessoas. Eu creio que, como judeu, eu ainda posso aprender muito da sabedoria do cristianismo, do islã, do budismo, do daoísmo, do confucionismo. E também eu acho que, como judeu ortodoxo, sim, eu posso aprender de judeus conservadores, ortodoxos, judeu reformista, eu posso aprender de outros grupos do judaísmo, né? A blasfêmia é insultar a religião do próximo. A sabedoria é saber aprender da religião dos demais. É isso aí, Shabbat Shalom, me diga o que você acha, ou senão você pode escrever, não, você está completamente errado, você é um idiota, só eu tenho razão. Escreva, vamos ver. Tá? Coloca aí um comentário, dá um like, se inscreva, se não está inscrito, porque isso sim, isso é errado. Isso é uma blasfêmia, você não está inscrito nesse canal. Shabbat Shalom.